Salve galera, belezinha? Bom, então o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre transformações lineares e matrizes, tá? É uma primeira conversa a respeito desse assunto, então vai ser bem tranquilo, tá? Para isso, vamos considerar essa transformação linear e a gente vai verificar se ela é de fato uma transformação linear, cuja lei é essa daí que a gente está vendo, ó. T de xy é igual a x mais y, x, y menos x. Então, essa transformação linear, ela pega um vetorzinho do R2 e transforma num vetorzinho do R3. Então, será que ela é uma transformação linear? Então, vamos verificar. Vamos ver que sim, que ela é uma transformação linear. Para isso, a gente vai pegar, então, um vetor U1 e um vetor U2, de coordenadas x1, y1, U1 e de coordenadas x2, y2, U2. Tá? Dois vetores quaisquer do R2, né, no domínio da transformação. E alfa, um número real qualquer, beleza? Então a gente vai avaliar como é que eu posso escrever t de U1 mais alfa U2. Quer dizer, nós vamos ver se a gente pode de fato quebrar t de U1 mais alfa U2 em t de U1 mais alfa t de U2. Então vamos lá. Bom, U1 mais alfa U2, a gente colocar as coordenadas dos vetores, vai ficar x1, y1 mais alfa x2, y2. E daí eu vou ter então t de x1 mais alfa x2 e y1 mais alfa y2. E isso é igual a, pela lei da transformação, vou somar as duas primeiras coordenadas, vou somar a primeira coordenada com a segunda coordenada. Então, vou somar x1 mais alfa x2 com y1 mais alfa y2. É a primeira coordenada do vetorzinho lá do R3. A segunda coordenada do vetorzinho do R3 é a coordenada x do meu vetorzinho do R2. Então, vai ficar simplesmente x1 mais alfa x2. E, por fim, a terceira coordenada lá do meu vetorzinho do R3 vai ser a segunda coordenada do vetor do R2 menos a primeira coordenada. Então vai ficar y1 mais alfa y2 menos x1 menos alfa x2. Ok, beleza, né? Só continhas. E aí agora eu posso agrupar essas continhas em cada uma das coordenadas da seguinte forma. A primeira coordenada eu posso agrupar da seguinte maneira, ó. x1 mais y1. Então peguei o x1 aqui e agrupei com esse y1 aqui, ó. Belezinha? Daí eu agrupei, depois eu já coloquei em evidência, ó, o alfa x2 que está aqui com o alfa y2 que está aqui. E aí eu agrupei e coloquei alfa que multiplica x2 mais y2. A segunda coordenada eu deixei ela do jeito que estava. E a terceira coordenada eu ajeitei também, peguei y1 aqui e agrupei com menos x1, então ficou y menos x1, mais, aí coloquei o alfa em evidência, y2 menos x2. Aqui agora já está bem no jeitinho para a gente quebrar, né? Eu posso quebrar esse vetorzão aqui nesses dois vetores aqui, ó, tá? É só continhas, daí vocês dão uma conferidinha aí. E com isso eu posso escrever então que t de U1 mais alfa U2 é, na verdade, t de U1, t de x1, y1 mais alfa t de U2, t de x2, y2. Logo t é linear. Muito bem. A gente tem aqui uma ilustração, né, da situação que a gente está examinando. Então eu tenho o R2 de um lado, do lado esquerdo, do lado direito eu tenho o R3. E tenho a minha transformação t de xy igual a x mais y, x, y menos x, que vai do R2 para o R3. E a gente tem aqui, eu elegi aqui as bases canônicas em cada um dos espaços vetoriais. Ok? E1 e E2, E1 é 1, 0, E2 é 0, 1 e I. JK no R3. I é 1, 0, 0, J é 0, 1, 0 e K é 0, 0, 1. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, aquelas continhas que a gente já andou fazendo aí num episódio para trás, aí, quando eu expliquei para vocês o que era que estava por trás de uma transformação linear, o que é que dava de fato o caráter para uma... dava de fato, né, as características para uma função ser uma transformação linear, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou calcular t de E1, vou ver quem é o vetor quando eu aplico t na base do domínio. Então, E1, E2, na base do espaço de saída, tá? Vou aplicar T na base do espaço de saída e vou escrever o resultado como uma combinação linear da base do espaço de chegada, que é o R3, tá? Então, quando eu aplico T no E1, quer dizer, aplico T em 1, 0, isso vai dar 1, 1 menos 1. É só fazer a conta pela lei da T, né? 1 mais 0 dá 1, depois 1 e depois 0 menos 1. Mesma coisa para 0, 1. 0 mais 1 dá 1.
depois x, que é 0, depois 1 menos 0, que é o y menos x, está 1 aqui. Tá? E aí eu posso escrever como 1 vezes i mais 1 vezes j mais menos 1 vezes k, 1 vezes i mais 0 vezes j mais 1 vezes k, quando for t de E2, ok? E com isso eu tenho, então, essa matriz AT, né? Que é pegar estas coordenadas aqui escritas em função da base do R3, então aqui, ó, 1, 1, menos 1, coloco aqui na coluna, 1, 0, 1, coloco aqui na segunda coluna, e eu tenho então uma matriz que representa T. Vou pedir para vocês fazerem uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui numa outra cor. Vamos ver aqui esse laranjadinho. Não, laranjadinho já usei ali, verdinho, um verdinho aqui. Vamos lá, ó. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem esta conta aqui, ó. Vocês vão pegar a matriz AT, que é 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, e multiplicar ela por um vetor xy do R2 arbitrário. E vai ver quanto que dá isso aqui. Se tiver tudo funcionando certinho, se a T for linear, a T a gente já viu, e como está funcionando tudo certinho, o resultado disso vai ser a lei da T. Beleza, galerinha? Muito bem, então agora vamos avançar um pouquinho aqui e vamos ver o seguinte, ó. Vou deixar parular, beleza? Para vocês pensarem um pouquinho na seguinte situação. Bom, eu tenho então uma transformação T, que eu sei que ela é uma transformação linear, ou seja, para essa T vale o seguinte, ó, T de U mais alfa V, isso é o mesmo que T de U mais alfa T de V, tá? Então estou assumindo que isto aqui é verdade, beleza? Isso acontece, porque eu estou assumindo que a T é uma transformação linear. E ela vai do espaço vetorial V no espaço vetorial W. O espaço vetorial V tem uma base que eu estou chamando ela de BV, ok? Base BV. E o espaço vetorial W tem uma base que eu chamei de BW, que é a base do espaço vetorial W, tá? De maneira que o espaço vetorial V, a base dele, BV, é V1, V2, VM. Tem M vetores, então ele tem dimensão M. Já a base de W, ela tem M vetores. Então, W1, W2, WM. Beleza? Ok. Diante desta situação que eu apresento para vocês, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Como vocês poderiam proceder para descrever a matriz AT? Ou seja, a matriz que representa a transformação linear T. E aí vai ficar uma regra geral, então, né, para a gente ver como que faz para descrever essa matriz, beleza? Então vocês dão uma pensadinha nisso aí, que a gente no próximo encontro nosso a gente vai conversar sobre isso aí, beleza? Ainda sobre a T do nosso exemplo, então a T de xy igual a x mais y, x, y menos x, veja que eu posso pegar essa regra aqui da T e daí eu posso escrever ela dessa maneira, quebrar aqui em dois vetores, ó, tá? Um vetor que eu consigo colocar o x para fora aqui, e aí vai ficar isso aqui, e um vetor que eu consigo colocar o y para fora como uma constante, né? Um parâmetro, e aí vai ficar esse outro negócio aqui, ok? E aí eu vou ter uma combinação linear de dois vetores que são LI. Pô, professor, como é que você sabe que esses dois vetores são LI? Então, testa aí. Teste, tá? Para você fazer essas continhas aí, verificar que esse vetor junto com esse vetor aqui formam um conjunto LI, ok? Bom, então vamos lá. Quer dizer que a imagem de T é um plano no R3. Vamos ver quem que é esse plano. Ó, não sou muito bom para fazer desenho, tá, galera? Então vocês me perdoem aí. Mas a intenção é a seguinte aqui, ó, 1, menos 1 lá embaixo, aí construir esse vetor no R3, 1, 0, 1, construir esse vetor aqui no plano XZ, tá? E aí o plano definido por esses dois vetores em vermelho aqui é o plano que define a imagem da T, e a gente vê que ele é um subespaço vetorial de R3. É um espaço vetorial no fim das contas, né? A gente já conversou sobre subespaço vetorial, mas enfim, este cara aqui é um subespaço
vetorial do R3. Tá? Aproveitando aqui, ó, vou deixar aqui mais um parular para vocês, que é descrever todos os subespaços vetoriais do R3, beleza? Mais uma tarefinha para vocês aí pensarem um pouquinho em casa. Muito bem, então vamos lá, vamos prosseguir aqui agora. O que acontece, ó? Acontece que eu tenho a minha T, que vai do R2 para o R3, né? E eu já descobri que a dimensão da imagem da minha função, da minha transformação linear, é igual a 2. Legal, interessante. Aí eu vou pensar agora num conjunto, que eu vou chamar de conjunto ômega, no espaço de saída, porque a imagem está no espaço de chegada, né, no R3. No R2, no espaço de partida da transformação, eu vou pensar agora num conjunto ômega, que é o seguinte conjunto. São os xy lá do R2, de tal forma que t de xy é igual a 0, 0, 0. Ora bolas, ô Sam, para que você está pensando nesse conjunto? Por quê? Porque é igual a 0, 0, 0 e não igual a 1, 1, 1 e não igual a uma outra coisa, um outro valor, um outro, né? Então vamos lá. A gente percebe que se t é linear, eu ainda não contei isso para vocês, então vou contar agora, tá? Se a transformação t é linear, então galera, t aplicado no vetor nulo, se eu aplicar t no vetor nulo, isso é, por exemplo, eu pegar um vetor qualquer, por exemplo, o vetor u, tá? E fazer a conta, substituir o zero, tá? Por u menos u. U menos u vai dar o zero, o vetor nulo. Então é t de u menos u. Mas a t é linear. Se a t é linear, eu posso quebrar isso em t de u menos t de u, que vai dar zero também. Só que aqui que acontece? Olha só, agora aqui uma coisa interessante, né? A gente tem que perceber aqui, tá? Este zero é um zero do R2, ok? E este zero aqui é um zero do R3, ok? Então, a transformação linear leva a t linear leva o vetor nulo do espaço de partida no vetor nulo do espaço de chegada. Oh, interessante. Isso sempre vai acontecer, professor? Sempre, tá? Isso aqui, ó, sempre vai acontecer. O vetor nulo vai ser elevado no vetor nulo. O vetor nulo do espaço de partida é elevado no vetor nulo do espaço de chegada, sempre por meio de uma transformação linear, seja ela qual for. Ok, pessoal? Sabendo disso, então eu pensei assim, ó, bom, então eu vou construir um conjunto ômega que eu gostaria que ele fosse um subespaço vetorial do R2. Para ele ser um subespaço vetorial do R2, eu preciso pelo menos que o vetor nulo esteja lá dentro. Que se o vetor nulo não estiver lá dentro, sem chance dele ser um subespaço vetorial. Então foi por isso que eu igualei a zero aqui, ó. Tá? Bom, aí a grande questão agora é o seguinte. Então eu sei que o vetor nulo está em ômega, né? Eu já sei disso, o vetor nulo está em ômega. Será que há mais alguém no ômega? Será que tem mais alguém? Será que eu posso ter mais alguém lá no ômega? Como que seria isso? Como é que eu poderia estudar para responder esta pergunta? Como que eu faria contas? Eu faria contas assim, t de xy é igual a 0, 0, 0. Quer dizer, eu quero descobrir quem é o xy lá do R2, de tal forma que t de xy dá o vetor nulo do R3. Muito bem, isso daí é a mesma coisa que eu escrever x mais y, y, y menos x igual ao vetor nulo lá do R3, que é o 0, 0, 0. Bom, e daí eu vou tirar daqui um sisteminha linear. Lembra que eu falei, sistema linear é uma coisa que você usa o tempo todo em álgebra linear, tá? Uma outra coisa que a gente sempre usa bastante em álgebra linear, que a gente vai ver ainda mais para frente um pouco, é diagonalização de matrizes, tá? Mas então, a primeira coordenada aqui é 0, a segunda é 0 e a terceira é 0. Então, foi o que eu coloquei aqui no sisteminha, ó, tá bom? XY real. Beleza. Agora, se x é 0,
Se x é 0, então não tem muita alternativa para y. Y é 0. Se x é 0, não tem muita alternativa para y. Y é 0, então x é igual a y, que é igual a 0. Então ômega, sim, é formado só pelo vetor nulo. Ok? Bom, então a dimensão de ômega é 0 nesse caso, porque ele é formado apenas por um único vetor, que é o vetor nulo. Tá? Muito bem. Vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vou pegar uma outra transformação linear. T de xy igual a x mais y, em vez de x e y menos x, eu simplesmente pus 0 e 0 aqui. Sam, isso daí é uma transformação linear para o lar. Verificar que T é linear, ok? Mas ela é sim, tá? Então vamos lá. Eu posso escrever esse vetor x mais y 0, 0 da seguinte maneira, ó, x mais y que multiplica 1, 0, 0. E aí a dimensão da imagem é 1, porque ela vai ser uma reta que passa pela origem. Tá? Eu vou simplesmente desenhar o vetor 1, 0, 0, que no caso é esse vetor aqui. E aí a reta gerada por ele, que é o eixo x, é o subespaço que consiste na imagem da transformação linear nesse caso, ok? Bom, daí vamos ver como que é o ômega. T de xy é igual a 0, 0, 0. Muito bem. X mais y 0, 0 tem que ser igual a 0, 0, 0. Então, x mais y é igual a 0. Então, x é igual a menos y. Logo, a dimensão de ômega é igual a 1. Só não entendi. Por que a dimensão de ômega é 1? Desculpa aí, mais uma coisa para você pensar para o lar. Não é difícil você entender por que a dimensão de ômega é 1. Afinal de contas, é só você pegar aqui o x e no lugar do x, lá no xy, nesse xy aqui, é só você pegar o valor de x, que é menos y, substituir aqui, ó, e ver que tipo de coisa que vai dar isso aí. Você vai perceber que isso aí também vai dar uma reta. Tá? Bom, ok, mas e daí então? Então, quer dizer, esse ômega pode ter mais caras do que simplesmente o 0, 0. Pode, que o vetor nulo, seja qual for o espaço vetorial. Pode. Estou vendo aqui por esse exemplo que pode. Esse exemplo serviu para isso. E serviu também para uma coisa interessante aqui, que é a dimensão do R2 é 2. 2, a dimensão do R2. A dimensão do ômega é 1. E a dimensão da imagem também é 1. E se eu somar 1 com 1, dá 2, que é a dimensão do espaço de partida. Olha, vamos ver o exemplo anterior? Bom, no exemplo anterior, a dimensão do meu ômega era 0, porque é só um ponto. Beleza. Qual que é a dimensão da imagem? A dimensão da imagem é 2, porque era um plano. 2. E a dimensão do espaço de partida é a dimensão do R2, que é 2. Bateu de novo. 2 mais 0 dá 2. De fato, isso é um teorema que a gente vai discutir com um pouco mais de detalhe no nosso encontro, né? E que diz que o nome desse teorema é o teorema do núcleo e da imagem. Por que núcleo? Porque eu vou passar a chamar esse ômega de núcleo ou de kernel do inglês, tá? Kernel ou núcleo, tá? Núcleo, tá? Núcleo de quem? Kernel de quem? Da transformação linear, tá? Então, no domínio a gente vai ter o núcleo e no contradomínio a gente vai ter a imagem. Claro, a gente sempre tem a imagem. No domínio a gente vai ter um conjunto que é chamado de núcleo, tá? Esse núcleo é um subespaço vetorial e a dimensão dele mais a dimensão da imagem da dimensão do espaço, ok? Bom, muito bem. Então, galera, eu tô vendo aqui que já está dando 20 minutos, né, de vídeo. E esse episódio vai ficar nisso, beleza? Tem bastante coisas aqui para vocês pensarem no seio do vosso lar, ok? Espero que vocês estejam todos bem. Cuidado com a porcaria da Covid, porque a coisa tá pegando de novo aqui em Londrina. Tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço e nos vemos logo mais. Fui!